Então, boa noite a todas nós que estamos aqui, aos que vão nos ver depois, né? Hoje a fala é da Dilma, nossa amiga Dilma, e antes disso a gente faz uma leitura aqui da Agenda Cristã, né, pelo Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, na lição 15. Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha um infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Puxa, isso aqui é bem legal, né? Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Linda Nossa, mensagem. que linda essa Você É, mensagem. lucrará fazendo assim. Linda essa mensagem. Linda mesmo. Puxão de orelha, Então, né? é, tá dizendo, ó, faz assim, ó, né? Porque Porque você você pode não está passar livre, por essa né? situação, você não está livre, né? Você pode passar por essa situação. Uhum. Então, com a palavra, Dilma. obrigada. Boa noite a todos. A Boa todas, noite. né? Hoje aqui somos É, todas. Todas. É. É, então, nosso assunto de hoje, o nosso tema é a provocação. E eu não coloquei o nome do livro aqui, nós estamos no começo, né? Como é o mesmo, por gentileza? desperte e seja Seja feliz. feliz. Obrigada. Eu não coloquei o nome e fugiu da cabeça. E é a terceira lição, né? A provocação. E Isso. a Joana de Ângeles, ela começa o texto trazendo ela traz como se fosse um resumo do todo, né? Na primeiro parágrafo. Ela diz assim, que a provocação de qualquer natureza é morbo, ou seja, é doença que gera contágio e, quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. Então, a provocação de qualquer natureza, ela não está falando a provocação tal e tal. Eu faço um convite aqui para nós, que a gente possa, no decorrer da lição, ir sentindo a nossa própria forma de lidar, né? Eu fiquei aqui pensativa, né, com a lição. Então, então, a provocação de qualquer natureza é doença que gera contágio, e quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. O provocador está de mal com ele mesmo, saindo da cela escura que se domicilia, né? Para perturbar diante. Como tá Oi? falhando um pouco a sua ligação, a sua Não, voz. entrou uma chamada. Ah, tá. Uhum. Então tá tudo certo. Então, o provocador está de mal com ele mesmo, saindo da cela escura em que se domicilia
para perturbar, irradiando azedume e propondo anarquia. Ignore-o e segue adiante. Aham. Vão sentindo aí. Ignore e segue adiante. Não se deixe envolver. É o próximo parágrafo, né? Ela vai falar mais ou menos disso. Por ele assediado, considera as desvantagens da empresa, aplicando o teu tempo de forma produtiva, né? Por assediado lá pelo provocador, né? Que tem azedume em si mesmo, que está ali para causar, como se diz, não é? Então, considera as desvantagens dessa questão, aplicando o teu tempo de forma produtiva. Quantas vezes o nosso ego, ele simplesmente responde e responde e responde. Não sei vocês, eu me pego assim, sabe? Aí quando eu consigo respirar e deixar a provocação, oh, mas é bom, como é confortável. Tens um compromisso com a própria consciência, que te ensina respeito ao próximo, a quem deves amizade, não, porém, obediência e sujeição. Então, a gente nós temos o compromisso com quem? Com a nossa própria consciência, o compromisso de seguirmos o Mestre Jesus, né? Nosso modelo e guia. Então, o compromisso com a nossa consciência que nos ensina respeito ao próximo, a quem eu devo, então, amizade, não, porém, obediência nem sujeição. Quer dizer, eu tenho liberdade até para me afastar, né? Mas aqui dentro eu preciso prestar atenção como é que aqui dentro está, como que eu estou lidando com essa pessoa, com essa provocação, com o que está acontecendo. A tua tarefa deves realizá-la conforme a abraçaste. Então, o que eu vim aqui fazer, né? E nós vamos ter, sim, muitos provocadores na nossa vida. Se a gente fizer parar um pouquinho e analisar de 10 em 10 anos as provocações que nós tivemos e também as vezes que nós fomos os provocadores, né? Bom, e aí ela convida a gente para não se importar com a opinião dos outros. Ela diz que a opinião dos outros merece a consideração que lhe dás. Então, como eu sou considerado pela pessoa, é como eu vou agir com ela. Então, se ela me considera, me respeita, eu vou considerar isso, eu vou sabendo que aquela pessoa, ela tem esse apreço por mim, né? Mas se ela não tem, eu continuo a minha vida, deixo, não me importo com a opinião, com o que as pessoas estão falando, que eu deveria fazer isto ou desta forma, que eu deveria agir assim ou de outra forma. Eu preciso responder à minha consciência e seguir sem me importar com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Assim, não te detenhas em justificativas ou discussões inúteis que somente aumentariam as desarticulações do trabalho, estabelecendo balbúrdia e perturbação. Então, ela vai costurando em conselhos, né? Como fazer? Como nós devemos fazer diante dessas provocações? Não nos determos em justificativas, não em discussões inúteis. Feliz daquele que já consegue, né? E feliz da hora, porque a gente não consegue sempre.
mas a gente consegue muitas vezes, né? Principalmente quando nós estamos conscientes no nosso dia, a gente já acorda já em conexão, em oração, a gente presta atenção. Quando a gente começa a responder a algo que improfícuo, a gente poder retroceder, respirar, é, reconhecer, parar mesmo, né? E às vezes a pessoa diz assim ainda, fala, o que que você ia falar? Não, eu escolho não falar mais, né? Eu observo que isso eu não devo responder, eu não devo entrar nessa provocação, nessa polêmica. Os provocadores de polêmicas, né? Esses provocadores agem com insensatez. Porque ele já falou, a Joana falou lá em cima, que todos os provocadores, eles estão como uma doença, né? Eles saem espalhando, e se a gente entra nisso, a gente também é contaminado por isso, né? Então, estão sempre contra todos aqueles que os não homenageiam, todas as pessoas que não o consideram, que não o paparicam, né? Ele está contra todos. A sua cegueira é farta de presunção. Acreditam deter a verdade, a sabedoria, só eles que se autonomearam, é, enrosquei aqui. Acreditam deter a verdade, a sabedoria, só eles que se autonomearam seus zeladores, olvidados de que no posto de vigilância que dizem resguardar. Eu me lembro muito, assim, as pessoas que a gente chama de, como é a palavra? Que está bem usado aí, que qualquer coisa, os narcisistas, né? Os tais narcisistas, né? As pessoas que têm isso vale para todos nós, lógico, né? Todos nós estamos nessa condição, mas tem pessoas que estão sempre nesse lugar, né? A polêmica nascida no desrespeito, na mágoa, na paixão, somente produz desarmonia, trevas, nunca esclarecendo, né? Então, é um alerta mesmo para a gente prestar atenção no nosso dia a dia, em cada situação, né? A polêmica nascida no desrespeito, na mágoa, na paixão, somente produz desarmonia, trevas, nunca esclarecendo. Então, eu vejo que uma boa saída, quando a gente é apanhado, né, e que a gente se sente exaltado, é realmente respirar, tá? Entrar em consciência, né? E, e observar, porque a resposta que a gente der naquela hora que demos, né? Ela sairá de onde? Da mágoa, do desrespeito, né? Dessa paixão, né? E não vai produzir harmonia. Então, às vezes, a gente precisa falar para a pessoa, para o outro, eu vou pensar nisso e depois nós conversamos novamente. Adotaste o comportamento de construtor da esperança, iluminador de consciências, mensageiros do amor. Então, adotaste o comportamento de construtor da esperança, iluminador de consciências, mensageiro do amor. Aí ela traz Kardec como exemplo, né? Fiquei aqui lembrando do filme, quando vimos Kardec atuando, né? Fica bem vívida as cenas. Allan Kardec é atacado por adversários gratuitos e amigos que não lhe correspondiam à afeição, jamais se defendeu.
debateu, polemizou no campo da vulgaridade. Quando respondeu às críticas, sempre o fez com elevação de linguagem, com argumentação sólida e clara, com respeito pelo opositor. Que chamada, né? Manteve o nível da discussão na órbita das ideias e nunca da agressão às pessoas. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Aí ela traz Jesus e a compaixão. Jesus, constantemente provocado, permaneceu em alto padrão de comentário, aplicando a terapêutica da compaixão em favor dos seus perseguidores. Que eu fiquei pensando, né? Nós não temos, lógico, nem perto, né, da condição de Jesus. Mas, lembrando dos seus ensinamentos, deixando sempre esses ensinamentos muito próximos de nós, né? Relembrando, fica mais fácil de nos lembrarmos que ali tem uma criatura que, quando faz isso, provavelmente é uma criatura muito machucada. Ninguém em inteireza, ninguém com um coração limpo, em paz, vai ficar provocando pessoas, provocando situações, né? O tempo é sempre o melhor medicamento para todos os males. Ninguém se exime da sua marcha inexorável. Ela começa agora a nos lembrar que o tempo, nós todos no tempo, é o melhor medicamento para todos os males, a gente deve seguir, porque ela já falou lá atrás, né? Segue adiante, né? Segue. E, e o tempo é o que vai mostrar, através das nossas obras, a verdade, o que realmente estamos fazendo, qual a qualidade da nossa ação. E aí ela faz um convite para a gente responder com silêncio. Então, aos polemizadores que te acusam, responde com o silêncio e as ações que os desmentirão. Então, é como se ela falasse assim: trabalha, faz o bem, continua seguindo, segue o Mestre Jesus e deixa os polemizadores, né? Aqueles que estão causando polêmicas, eles também irão responder por tudo isso e a gente não deve se preocupar. Eles são ociosos, observando o que consideram sejam as falhas alheias e não se dão conta das suas próprias, né? Ademais, todos desencarnarão. Esse aqui eu achei uma boa lembrança. Todos desencarnarão e cada qual enfrentará a consciência que se não anestesia em razão de as leis de Deus estarem escritas nela. Uhum. Então, todos, de alguma forma, após vivermos aqui, iremos desencarnar e teremos que ficar diante da nossa própria consciência, né? Então, por isso é que deixar e seguir nós estamos fazendo por nós mesmos o tempo todo, né? Seguir adiante, seguir sem perder tempo, sem parar. E porque a lei, aí ela nos lembra, né, que as leis de Deus estarem escritas na própria consciência, né? Então, é lá que a gente vai, estando diante dessa consciência, a gente vai
observar tudo o que fizemos, como fizemos, né? E eles também, né? Então, também tem um conselho para nós não sermos donos da verdade. Ensina, ela diz assim para gente: ensina, persevera no ideal, mas não te consideres dono da verdade, servindo com amor e não estacionando para colher resultados ou observar frutos. É fazer e seguir sem se preocupar, nem se deu flores, nem se deu frutos, vai adiante, segue adiante, né? Eu achei bem uma boa lembrança também, aliás, todo o texto, né? Segue com amor e não estacionando para colher. Então, faz o bem, faz o que precisa, o que veio fazer, e aí fica esperando, olhando, vendo o resultado. Não, segue adiante, né? O resultado não nos pertence. A tua é a tarefa de ampliar os horizontes do bem na terra, em nome do amor não amado, até hoje incompreendido. Olha que lindo. A tua, então a nossa, é a tarefa de ampliar os horizontes do bem aqui na terra, em nome do amor, com A maiúsculo, então Jesus, né? Não amado, até hoje incompreendido. Quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando em comum alegria de viver. Qual raio de sol que oscula o pântano com a mesma tranquilidade o faz com a pétala de rosa, não se aturdindo na algaravia. Essa palavra aqui fala de ruídos, de bagunça, de balbúrdias, de tagarelice, né? Então, eu vou trocar. Então, não se aturdindo na bagunça, no excesso de falas, nem se alterando no silêncio. E me chamou a atenção aqui, nesse trecho, quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando em comum alegria de viver. Aí ela diz que é qual o raio de sol lá no pântano, com a mesma tranquilidade faz com a pétala de rosa, não se aturdindo, né, nesse barulho todo, nem se alterando no silêncio. Então, mantém a paz, mantém a harmonia, né, a harmonia interior. Flui da harmonia que absorve e perturbação alguma. Não, deixa eu ler de novo. Tirei uma vírgula aqui. Flui da harmonia que absorve e perturbação alguma o desestrutura porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução. Em vez de revidar o mal que lhe impõe, oferece o amor que lhes falta, em forma de perdão e de fraternidade que necessitam. Lembrei da outra face, né? Ensinada por Jesus. Nunca hostiliza a ninguém, porque superou as heranças do primarismo, aspirando às vibrações elevadas dos planaltos da felicidade, onde se encontra psiquicamente. Aqui eu observei assim, que, olhando para a minha história, para a minha vida, para como que eu lidei na, no tempo, né? Eu lembro que quando eu
eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu acho que eu estava com uns 20 e poucos anos, 20, é, mais ou menos por aí, uns 25. E eu caí de cabeça, assim, eu queria entender as coisas e eu achei aquilo fantástico. Quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar. Mas eu me tornei muito rígida e então havia julgamento, havia todo uma- um comportamento próprio de quem aprendeu, estudou, mas não desenvolveu, porque precisa, para que a gente possa dizer que aquele conhecimento fez diferença na minha vida, é necessário que eu haja com humildade, como a Joana está nos convidando aqui, nunca hostiliza ninguém, porque superou as heranças do primarismo, aspirando às vibrações elevadas dos planaltos da felicidade, onde se encontra psiquicamente. Então, eu não estava nem perto disso, eu só tinha tomado conhecimento de algo, e aí aquilo me tomou tão abruptamente, assim, de forma tão que eu achava que naquele tempo que as pessoas tinham que estar junto também entendendo daquela forma, né? É um tempo interessante, né? E a gente só sabe, eu só soube disso que eu estava muito crítica, porque o tempo passou, o estudo eu fui aprofundando em outras áreas e fui me conhecendo melhor. E aí, minha família também, eles falaram algumas coisas assim para mim. Credo, Dilma, dá medo de falar alguma coisa perto de você. Está muito crítica, né? E isso uma vantagem era que eu sempre, quando eu levo um tranco assim, que a pessoa fala sem criticar, mas fala sentindo, eu paro para olhar, né? Opa, o que estão falando, né? E aí a gente vai, no encontro com a Joana de Ângeles, a gente vai aprendendo que é isso mesmo, né? Sente-se estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se estor, estorcegam nas paixões perturbadoras. Então, ainda vivem nessas paixões, ainda estão nessas lutas, né? Estorcegam, e é uma forma de duas palavras, né? Porque realmente estamos cegos aí nessas paixões perturbadoras, a gente não enxerga, né? E acha que está certo, né? Que realmente os outros é que são o problema, né? Então, aqui o convite é: sente-se estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se estorcegam nas paixões perturbadoras. Então, o tempo todo ela está nos convidando aqui no final para termos compaixão, né? Criarmos a compaixão, né? E aí ela finaliza o texto dizendo o seguinte, que o hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração, por isso é feliz. O hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração, por isso é feliz. Então, nós tivemos aqui, vou fazer um apanhado de um resumo de toda a lição, né? Ela começa falando das provocações,
para seguirmos adiante, deixarmos, não pararmos, não perdermos tempo. Ela não usou bem esse termo, mas parafraseando, né? Não perdemos tempo, porque o que aqui viemos fazer? E continuemos fazendo aquilo que viemos fazer. Opa, aqui. Eu sumi de vocês? Sumiu, mas já voltou. Agora tá parada a imagem. Uai, mas é Travou, para mim, só um pouquinho, deixa eu ver se eu me acho aqui. travou. Aqui. Aí, pronto. Não, ainda não. Não? Mas eu tô Ainda vendo você. não. Apareceu É, só Dilma Caetano, mas não está aparecendo a sua imagem. mas o som Por que está será? saindo. O som está É, saindo. então vamos lá. Aí ela faz todo um trabalho conosco, mostrando, convidando, falando dessas pessoas. Uai, o que vocês estão pedindo? O O seu vídeo quê? não está. Você tirou o seu vídeo. Clica em cima Aí, dele. Aí Pronto. voltou. apareceu. Ah, que ótimo. Ótimo. Uhum. Fui eu. Foi ele que dá aqui. E então ela faz esse apanhado, né, falando para a gente quem são esses provadores, convidando para que a gente continue no caminho que nós viemos, fazendo o que nós devemos fazer, né? E vai trazendo a lembrança daquelas pessoas, como Kardec, que serve de exemplo para nós, né? Que nunca baixou o nível da sua linguagem ao responder às pessoas, com respeito àquela pessoa que ele estava respondendo, né? Depois ela traz Jesus para também dizer que ele nunca, nunca usou, nunca perdeu o seu tempo, ó, eu aqui com perdeu o tempo, né? Nunca se deixou, nunca se levou por aí, ele sempre se manteve compassivamente, né? E aí nós sabemos que Jesus tinha toda uma condição, mas sabemos também que podemos usar todo o seu ensinamento para nos lembrarmos que aquela pessoa que está na nossa frente, que está nos provocando, causando ali um desconforto, ela também é uma pessoa provavelmente machucada e nós podemos ter compaixão, né? E deixarmos, seguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada, né? E aí ele chama ali, por último, a Joana vai trazendo, quando a gente está conectado com algo maior, com Deus, né, na consciência divina, nós, então, eu fiquei imaginando isto, como é isto? Porque nós temos as leis divinas na nossa consciência, né? Está lá no livro dos Espíritos, é lá, né? Quando eles perguntam onde que está a lei, na sua consciência, né? Então, se nós temos essas leis todas, então nós sabemos como precisamos agir, né? Então, entrar e responder às provocações, estaríamos fora da lei, do divino, daquilo que nós somos convidados. Então, precisamos manter essa paz interna, sabendo que, como a Joana bem diz, assim, com o tempo, tudo acaba se mostrando, né? O próprio tempo mostra, e ela diz assim, haja, continue agindo, fazendo, porque a tua ação vai mostrar, né? Vai dizer o que é. E aí, ele finaliza que essa pessoa que se sente, que está nessa conexão com o divino, sente-se estimulada à evolução e mais doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se
vibram nessa provocação, nessa maledicência, né? Nesse, eu falo que tem gente que parece que está 24 horas, só para dormir, né? Você fica junto e ela está trazendo situações difíceis, provocando em nós muitas dificuldades, né? Não sei vocês, eu sou ainda provocável, né? Eu, eu, eu preciso estar consciente para que eu consiga me manter fora das provocações, fora. E é sempre, quanto mais em oração, quanto mais em boa leitura, quanto mais em boa conversa, quanto mais eu estou trabalhando também, porque o trabalho ajuda muito, né? A gente fica conectado sempre. Mas eu consigo não entrar, não responder ou respirar e andar entrar de uma outra forma e me sinto bem feliz comigo, me mantendo assim. E, e é interessante que quando a gente cai, quando eu caio, em controvérsia, como o meu corpo responde, como eu sinto mal-estar, é quase que um adoecimento para o corpo. Vocês observam isso em vocês? Quando entram na raiva, quando Sim. tentam justificar, responder, Uhum. Uhum. como isso mexe com a nossa vibração, né? É. Muito interessante. É. Então é isso, que o hálito de Deus, então, seja conosco, que a tudo vitaliza, né? Que encontre receptividade em todos nós. Uhum. Esse é o meu desejo. E eu agora entrego para vocês. Era uma lição que foi sendo costurada, assim. Eu achei uma lição fácil, de fácil compreensão. A Joana, geralmente, ela vai e volta. Ela vai, leva a gente aqui, daqui a pouco ela volta tudo, e depois leva de novo. E nessa lição, não. Parece, já as demais, as anteriores também, parece que a forma de escrever desse livro aqui foi um pouco diferente. Então, eu entrego a vocês a Eu, comentarem o que quiserem. eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Dilma. Aham. Você disse durante a sua fala, que os provocadores, eles. Isso que eu quero entender, né? Se eu ouvi direito. Os provocadores, eles com certeza têm uma dificuldade, alguma coisa assim que você falou, né? Eu queria que você Falei as detalhasse feridas mais. internas, as dores, das dificuldades, Feridas né? internas. Eu queria que você detalhasse mais, aproveitasse mais esse espaço para falar disso. Obrigada, Edna. É bem bacana. É, é uma. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? As pessoas que porque causa dor, né? A pessoa, a pessoa que provoca, né? As provocações que causa isso, que faz isso, ela causa muita dor, ela causa desconforto nos ambientes. Se ela está no trabalho, ela está causando isso. Se ela está no lar, ela está causando isso, né? E se a pessoa, como a Joana falou, se a pessoa, se ela não é bajulada, reconhecida, ela vai agir com provocações, né? Então, eu refleti, que pessoa faria, estaria nesse lugar, né? Não pode ser uma pessoa com inteireza, uma pessoa já num processo de autoconhecimento, ela está ainda cega e ilhada no próprio, me veio assim como é como se fosse
uma bola de fios, ela está enroscada nesses fios e tudo, tudo tudo é feito para provocar. Eu vou dar um exemplo que eu estou vivenciando, eu estou lidando assim, sem en passant, né? Sem que a gente saiba uma situação assim que eu soube e que hoje em dia até estava comentando ali com a Maria no início, né? Antes da gente começar. A dificuldade da lei hoje com a questão das crianças que são obrigadas elas choram, não querem ir para um encontro, por exemplo, de um pai que fica muito tempo sem, não construiu uma, uma, uma amizade, uma convivência com essa criança, e aí essa criança tem autismo. E aí ela vai, é, ela, pela lei, é obrigada a ir onde ela está descompensando o tempo todo. Eu fui até estudar sobre isso, né? O que que, o que que hoje, o que que tem de novidade aí? O que que pode essa mãe se valer para ajudar essa criança? E aí tem algumas questões interessantes que a mãe precisa colher todo o material e levar para a justiça, porque hoje eles estão cuidando da criança, né? Então, nossa, foi um alívio, assim, quando eu soube que mudou isso, né? Aí eu fiquei pensando, ah, por exemplo, no caso de um provocador, neste caso, então vamos pensar. Às vezes nós temos uma mãe neste, né, que é a provocadora, que, que dificulta realmente o encontro dessa da criança com o pai e tudo mais. Às vezes o provocador é o próprio pai, e que é, causa para a criança, com o seu distanciamento e com a forma de lidar com essa criança, ainda pela ignorância, pela dificuldade, pelos traumas, causa dor. Aí eu fui olhar quem são essas pessoas também. São pessoas, um pai que faz esse tipo de linguagem, de mandar o áudio, de provocar a criança e falar, vou te buscar assim, você não se manda, e eu que vou. Que tipo de pessoa é? Eu realmente consegui olhar para ele com compaixão, porque não pode estar livre de dor, de sofrimento, de dificuldade, né? E assim, esse foi uma situação que eu me lembrei, mas cada situação na nossa vida, na nossa história, das coisas pesadas que a gente teve que vivenciar, né? Quando a gente olha de perto, quem é aquela pessoa amarga, azeda, como a Joana mesmo falou? Uhum. Tem muita dor, tem muito sofrimento lá naquela alma, de alguma forma, né? Uhum. E a gente, como está falando aqui de doutrina espírita, é um ser que vive aí, um ser com tantas encarnações e que carrega aí é pesado a vivência dele aqui para ele causar tanta dor, tanta dificuldade, né? Era disso que eu falava, não Aham. sei se Sim, esclareci. sim. E aí, o triste é que geralmente essas pessoas elas não estão despertas, né? E aí elas precisam de um processo de autoconhecimento e elas fogem dele, né? E Porque aí, ainda estão no aí orgulho, né? se o ambiente onde esse provocador ele tem muito poder,
e as pessoas se submetem, ele vai continuar, né? Hum. Não, só para se tiver alguma coisa que contenha, né, esse provocador, para que ele possa buscar alguma saída para ele, né? Porque realmente deve ter sim trauma, eu concordo com você, deve ter dor, trauma inconsciente e, né? E também concordo com você quando você falou que pode ter traço narcisista, sim, tá? Traço narcisista, eu também conheço um caso, né, que eu suspeitava e quando você falou, eu falei, bate mesmo, parece que sim. É, Então, mas infelizmente essas pessoas, se elas não forem, às vezes elas até somatizam, né, doenças e tudo, doenças bem perigosas, mas assim mesmo não é. desperta. Mas É é como, é isso. como se, assim, o provocador, eu entendo assim, ele tem um incômodo que ele precisa passar para frente, né? Ele tem um Maria. incômodo que ele precisa incomodar o outro, né? Então, aquilo está nele, mas como ele não dá conta de resolver, quer dizer, ele está num sofrimento, alguma coisa, lógico, não tem essa percepção, ele precisa cutucar o outro, aí ele joga a bola para o outro, né? Aí ele sai atirando, aquela caca dele ali, né? Quem pegar aceitou a provocação, né? E é onde vai ter o atrito, né? Vai ter a briga, que a gente falou na lição anterior, né? De não ter a briga, né? Mas assim, eu acho que para quem não quer ser provocado, o primeiro passo é não cair, né? Como ela fala, né? Dar outra face já é um passo maior para a gente, né? Mas assim, você já conseguir não cair na provocação, de compreender, nossa, aquela pessoa é uma pessoa ferida, mal amada, com problemas, cheia, né? Cheia de questões, e ela está querendo jogar isso em cima da gente, né? Eu acho que para nós ficam duas coisas. A gente aprende o que é não ser provocador, né, provocadora, e a gente Aham, aprende como reagir ou não reagir. Como reagir, né, numa aham, situação de provocação com a gente. Acho que é. essas duas lições ficam claras para nós, né? Uhum. Sim, como Edna, essa lição, eu fiquei o tempo inteiro perguntando, lembrando da pergunta que você faz, o que ficou, né, para você É, desse conteúdo? é. E aí agora você falando e tem a ver com o que eu estava pensando, porque eu acho, para mim, assim, o que ficou de palavra-chave foi o autocontrole, porque ela falou qual é a postura dessas pessoas que causam esse transtorno e também qual deve ser a nossa postura, que se baseia no autocontrole, né? Vai, faz a sua tarefa, deixa ele, né? Então, assim, eu acho que ficou muito evidente essa questão do autocontrole. O silêncio, deixa, passa, né? Deixa a pessoa provocando e vai, Uhum. né? E que sempre nós teremos situações assim de provocações que nos Sim. servem de Sim. testes, né? De situações para ver, você está atento, você está se controlando. E só que isso também a gente sabe que, como vocês falaram, a questão do autoconhecimento se faz necessário, e também a questão do que está sendo provocado estar bem, né, mentalmente. Então, assim, porque senão não vai conseguir ter esse autocontrole mesmo. Eu acho que é uma questão ali também do momento, né? Se ele estiver num mau momento, numa situação que já não estiver muito bem emocionalmente, mentalmente, vai ser mais difícil de agir com esse autocontrole, né? Bem colocado, Denise. O nome já diz, né? Provoca a dor, causa a dor. Uhum. É. Então, é, eu também, assim como vocês já falaram, né? Eu acho que a Maria falou uma coisa que eu também estava refletindo e dando voltas na minha cabeça, é que a pessoa que tem
que tem essa compulsão, vamos dizer assim, de provocar o outro, de cutucar naquilo que o outro parece que tem de dor, e aí ele vai exatamente ali na feridinha, né? É uma pessoa que tem dor e que não lida com essa dor, não lida. Uhum. E a forma de não lidar é provocar a dor no outro, é criar uma condição no outro que o outro fique mal para que ele se sinta um pouquinho melhor, né? Então, e o outro reage, quando o outro reage e perde, vamos dizer assim, a compostura, né? Perde o jeito, aquele que é o provocador, ele sente que consegue manipular o outro, então ele sente um pouco de poder, isso beira um pouquinho as sociopatias, né? Uhum. E, de alguma maneira, ele sente um poder sobre o outro. E Uhum. tendo esse poder, ele ameniza um pouco a dor que ele sente, que muitas vezes é uma dor de se sentir menor, de se Uhum. sentir pequeno, né? De ser faltante, de ser deficiente na vida, no que ele é, né? E talvez por isso ele consiga identificar tão bem as suas vítimas, porque a similaridade ali acontece, né? Isso que a Denilce falou, que nem sempre a gente consegue reagir bem, porque a gente não está bem, né? A gente não consegue agir bem, porque a gente não está bem, pega a gente meio no contrapé, né? Uhum. Agora, o silêncio, ele é de qualquer forma uma, uma ação que não dá corda para o processo, né? É. Mas o provocador, ele é tão Gás. deslocado na própria realidade que ele entende o silêncio como a perda, como que o outro tá perdendo ali no campo, né? E ele continua, e ele vai até as últimas consequências, né? Então, isso é muito comum no bullying, né? Nas ações de perseguição, nos haters, né? De internet, de mídia social, aqueles que perseguem e que ficam o tempo todo fazendo comentário. E hoje em dia, nas mídias, isso é muito comum, né? Distorção da palavra, do que escreveu, do que publicou. Então, é muito comum. Então, essa lição ela é muito oportuna para a gente refletir mesmo sobre isso, e principalmente aquilo que a Edna aponta, né, e colocou, e a Dilma comentou com muita propriedade, que o autoconhecimento e a gente estar atento àquilo que nos faz mal, que a gente tem como sombra, aquilo que a gente tem como faltante em nós, é um caminho para a gente se trabalhar e poder. E uma coisa que sempre eu fico, a Dilma também falou hoje, e eu fico pensando assim, a gente não tem a gente não tem que ficar preso ao resultado. A gente age com bondade, com amor, com autenticidade,
e segue adiante. O nosso trabalho a gente está fazendo, né? Uhum. E a gente vai ter o nosso aprendizado, que é individual, que a gente aprende no encontro, mas o processo de crescimento, ele é individual. E obrigada, Dilma, aí pela Obrigada a explanação. vocês. Muito obrigada. Falta Marina. A Marina. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Marina. Boa noite. Boa noite. Como sempre, né? As lições da Joana mexem com todos nós, né? Eu queria pegar o gancho na fala da Dilma, quando ela colocou o exemplo dela mesma, quando ela conheceu a doutrina espírita e ela foi tomada, né, pelo aquele conhecimento, né? E aí é como que a gente já tem um poder, parece, né? Tem um conhecimento, então eu já sei mais que o outro, eu já tenho um conhecimento a mais, então eu quero que o outro também entenda da mesma forma, né? E aí eu me vi nessa fala da Dilma também, né? Porque assim, a gente quer como que provocar o outro, que o outro entenda aquilo que a gente está entendendo com a mesma, assim, da mesma forma, acolha aquele conhecimento, né, como a gente está acolhendo, como a gente está ali, como que despertando, né, lógico, para uma realidade que a gente também não conhecia, então a gente fica muito entusiasmado, né, e eu me vi nessa fala porque eu fiz muito isso com meu filho. No começo, quando eu conheci a doutrina espírita, que também eu conhecia, acho que um pouco mais de 20 anos passados aí atrás, e eu, assim, queria obrigar o meu filho a ir na evangelização infantil, porque eu achava que ele tinha que entender, que ele tinha que aceitar, que tinha que perceber aquilo que eu estava percebendo também, né? E como isso faz mal para o outro. Não ajuda, só atrapalha. É muito ruim, né? Porque depois disso, né, ele foi crescendo e começou a ficar assim, ter uma aversão, né? Acho que pelo tanto que eu cutuquei ele começou a ter uma aversão. E isso só foi melhorar quando eu me conscientizei, que eu comecei a entender que cada pessoa tem o seu momento próprio de despertar. Cada pessoa tem a sua fase, está aqui no processo, está aqui na sua jornada. E não é porque a pessoa não segue o que eu sigo que ela é inferior a mim, muito pelo contrário. Muitas vezes ela nem segue nada e tem uma compreensão mais ampla do que eu que estou ali buscando um conhecimento e achando que aquele conhecimento é melhor que os outros, é superior dos outros, né? E até a Joana também traz essa fala aqui, né? Nessa lição, né? Ensina, persevera no ideal, mas não te consideres dono da verdade, servindo com amor e não estacionando para colher resultados ou observar frutos. Né? A tua é a tarefa de ampliar os horizontes do bem na terra, em nome do amor não amado, até hoje incompreendido. Então, assim, não é porque a gente já tá entendendo está se apropriando de algum conhecimento que a gente é melhor que o outro e também não querer que o outro entenda da mesma forma que a gente, porque não tem como, né? Cada um está ali no seu momento, então não tem como o outro entender o que eu estou entendendo e nem eu querer entender o que o outro está entendendo da forma que ele está entendendo, né? Porque a gente pode ter
estar olhando para o mesmo lugar e ver coisas diferentes, né? Pela nossa visão, pela nossa ótica, pelas nossas experiências, enfim, por tudo que é constituído em nós, né? Então eu fiquei com essa lição aí, né? O que ficou para mim foi isso. Obrigada, Dilma. Obrigada, querida. Ótimo. Parece assim que quando a gente é dono da verdade, só para concluir, né? Quando a gente é dono da verdade, a gente quer provocar o outro para que ele também vá para essa verdade, né? Que a gente está. Sim, Então, aí a gente vira o provocador, né? tá, Do outro para dizer, olha, você tem que, o tal do tem que ir, né? Você tem que ir para o lugar que exatamente. eu estou, né? E aí é onde a gente comete a falta da humildade, né? E Kardec foi claro nessa questão de fazer prosélitos, né? Que usa até essa Uhum. palavra. Não Sim. precisa fazer prosélitos. Uhum. Cada um tem um tempo, né? É, É que eu entendo isso. Fica aquela, como fala, motivação, né? Então, até entender que cada um tem o seu tempo, né? Uhum. E é isso, a gente vai ganhando com a maturidade, né? Eu acho assim, quando a gente é mais jovem, a gente tem essa ânsia É mesmo de verdade. achar que a vida é urgente, que a gente tem que aprender tudo, que o outro tem que aprender tudo. Então a gente está um pouco mais nesse lugar, né? De provocar e ser provocado, né? Eu acho que e conforme É. a gente vai, né, tendo um pouco mais, quando a gente tem mais tempo, né? Que ela fala disso também, né? Do tempo, quanto que o tempo é importante, né? Para essa maturidade, para amadurecer as coisas, né? Para você compreender que realmente você está fazendo o que você veio para fazer, né? Porque lá atrás a gente não tinha muito essa noção, né? De será que eu estou fazendo? Será que não estou? Né? O que que é? Qual que é o meu, né? Conforme a gente vai ganhando a maturidade, eu sinto que a gente vai ganhando um pouco mais dessa harmonia, de ter a certeza de que você está no caminho, que você está fazendo certo. Aí você já, acho que já não provoca tanto e também não se sujeita tanto às provocações, né? A gente Uma ganha um pouco coisa, mais de maturidade. é, tem Hum. uma coisa que faz pouco tempo, assim, que cai. Eu não sei se caiu em minha ficha, né? Esse termo é tão antigo, né? Mas eu também sou antiga. É. Mas, assim, eu não lembro mais onde foi que eu vi. Ô, Não foi, Edna, não foi ô, na Edna, literatura. nós somos do século passado, né, Edna? É, exato. Todo mundo tinha ficha. Né? Aí, assim, ó, que tem. Acho que foi no livro do Jung, acho que foi. Numa dessas leituras aí. É, a gente tem fragmentos da verdade. A verdade não está inteira em lugar nenhum. Sim. Isso foi tão libertador, sabe? Então, assim, cada um do conhecimento da Terra tem fragmentos. Hum. é. A gente saber disso, gente, é libertador, né? Você não fica querendo achar que está tudo ali no que a gente acredita e que para nós, se a gente está, por exemplo, no Espiritismo, para nós está suficiente, né? Tem Hum. pessoas que está suficiente outros tipos de conhecimento e está tudo certo. Agora, sabedores de que são fragmentos da verdade. Em lugar nenhum vai estar a verdade inteira nessa É. terra, sabe? Eu achei assim maravilhoso. Foi Maravilhoso. uma das leituras do livro do Jung, ou algum seguidor do Jung, é nesses livros que eu não lembro mais qual foi. É É a, libertador. é a bondade de Deus também, né? Ele não deixou ninguém com exclusivismo para ninguém, né? É Ou seja, privilégio para ninguém, né? todo mundo pode ter oportunidades em vários segmentos, né? É, isso aí. Agora, a chave é uma só, né? Aí a gente tem que ver em várias filosofias, antes de Jesus e outros que vieram, né, contemporâneos e depois de Jesus, a chave é uma só. E que Jona fala muito, né? Fala muito porque Jesus trouxe essa chave, né? Que é o desenvolvimento do amor, né? Então, assim, essa é uma verdade que a gente pode
comprar aberta, sem pacote ou com pacote, Como né? absoluta, né? É uma É, verdade. então, assim, desenvolver o amor é o caminho, né? Essa é uma verdade que a gente pode entrar de cabeça, como diz o outro, né? É É isso. isso mesmo. Muito bom, Dilma, obrigada. Foi muito legal. Obrigada, Joana, pelo texto também, que é lindo, maravilhoso. Obrigada a Obrigada a presença vocês de todos. todos, os presentes aqui, nós, ao vivo, os que vão nos assistir depois. Tá bom para todos, ficou bem claro o texto, podemos Bom, encerrar. Estou podemos. satisfeita. Satisfeitos. Então, gratidão, boas semanas a todos. Na próxima semana estaremos aqui Obrigada, novamente. igualmente. Beijo para vocês. Beijo. Beijo.